Muito bem, 9h22. A gente já tratamos aqui da saúde mental. Que tal a gente também agora falar da saúde do corpo? Porque, gente, saúde é um tema que interessa a todo mundo, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai precisar de uma orientação segura, orientação prática. É por isso que sempre tem um profissional sempre muito competente, né, da área da saúde para a gente conversar por aqui. Dicas de saúde. Dicas de saúde. Bem, hoje recebendo mais uma vez o Dr. Márcio Cortez, que é médico cirurgião do aparelho digestivo, está aqui para tratar do tema canetas emagrecedoras e doenças gastrointestinais, gente. Porque, ó, vocês estão vendo que as canetas emagrecedoras viraram febre aí em todo o Brasil, né? A gente sabe que elas podem afetar o estômago, podem afetar o intestino, podem mascarar doenças, né? Inclusive, eu até prevejo. Eu estou vendo muita gente usando caneta emagrecedora aí sem nenhum critério. A gente vai ter uma onda de sarcopenia aí, de perda de massa muscular imensa se essas pessoas não se tocarem que a caneta emagrecedora ela tem que ser um instrumento, ela não é um estilo de vida. Ela está ali para facilitar, para te ajudar a fazer, né, a dieta, te ajudar a fazer a atividade física, você ter resultado, vai diminuir a ansiedade e tal. Mas hoje a gente está aqui com o Dr. Márcio Cortez, né, para tentar entender onde termina o benefício, onde começa o risco, né, para responder realmente essas e outras dúvidas que a gente pode ter, né, sobre as canetas emagrecedoras e doenças gastrointestinais. Dr. Márcio Cortez, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a toda a sua audiência, Daniel. Primeiro, externar minha satisfação em vir aqui com você. Eu tenho uma admiração profunda por você, tanto como pessoa quanto profissional. Eu acho que o teu programa ele associa duas características que são muito importantes, que é a tua credibilidade, né? O respeito que a população tem por você, com a tua irreverência, isso dá um clima leve. E a gente fala sobre, meu amigo. você consegue falar sobre temas pesados de uma forma leve. Daniel, as canetas, primeiro eu preciso deixar claro que o termo, talvez, canetinhas, que a gente vê muito na rede social, popularizou, canetinhas, né? Emagrecedoras, ele dá, talvez, aquele tom que não é o ideal, que seria a banalização de um tratamento sério, que é super importante. A gente não pode esquecer que essas canetas, elas são análogos de um hormônio que o nosso próprio intestino produz. Então, esse é um hormônio sinalizador, ou a associação de um ou mais hormônios sinalizadores do nosso intestino, que é chamado de um enterohormônio. E ele tem um papel importantíssimo, revolucionou o tratamento da doença, a obesidade como um todo. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque como toda a medicação, existem riscos e benefícios associados ao uso dessa medicação. Se você usa da forma correta, com a indicação correta, fazendo o segmento adequado, os resultados são muito bons. E como eu estou falando, assim, de um modo geral, eles agregaram muito valor ao tratamento de uma doença que é gravíssima. Mas a gente precisa prestar atenção em alguns pontos. Sim, concordo, doutor. Inclusive, é por isso que o senhor está aqui, para a gente ter essa conversa, né? Porque acabou, como o senhor mesmo disse, é um tratamento que tem que ser levado a sério, é uma medicação que está entrando no seu organismo e, óbvio, vai ter efeitos colaterais, vai ter reações adversas em muitos casos e tal, mas o fato de chamar de caneta emagrecedora realmente banaliza. Né? Muita gente usa, inclusive eu fico abismado assim, isso aqui eu paguei mais barato, mas você comprou, não, foi a minha vizinha que viajou não sei para onde, trouxe. Cara, como é que você está injetando no seu organismo uma coisa que pode ser falsificada, que você nem sabe o que é, né? E que vai ter consequências. E né? até engraçado, Daniel, porque a gente passou, num passado recente, por uma situação onde você tinha toda a indústria focada, a comunidade científica em desenvolver tratamento, vacina para uma determinada doença, e as pessoas tinham muito receio para efeitos adversos. Com razão, perfeito, né? Mas as pessoas eram super cautelosas. Exatamente. E queriam conhecer nuances de efeitos adversos, populacionais. E aí a caneta, às vezes... Esqueceram de tudo. A gente esquece todo esse medo. E aí, assim, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. Primeiro, é um tratamento com um hormônio produzido pelo nosso intestino, que tem efeitos, por exemplo, eu vou focar aqui na nossa pauta, que seriam os efeitos gastrointestinais. Esse hormônio ele é um sinalizador, ele é produzido pelas células L, umas células específicas no finalzinho do intestino. E ele tem a função de, no trato gastrointestinal, avisar para o estômago, olha, estômago, tem bastante comida já no final do intestino.
no íleo, no final do intestino, para de mandar comida. Então ele gera uma coisa que a gente chama de gastroparesia, o estômago fica paralisado. Então, para aqueles pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico, que não pode ter o estômago muito cheio ou paralisado, você vai ter uma intensificação daquele quadro de refluxo, regurgitação, pirose, rouquidão, às vezes... Pirose? Pirose é queimação, aquela queimação que dá... Traduz aí, doutor. Desculpa. Então, aquela sensação de queimação depois que você come, ou, por exemplo, aquelas pessoas que têm o hábito de almoçar ou fazer uma refeição e deitar, né, para fazer aquela siesta, aquele descanso, esses episódios de refluxo intensificam, e intensificam bastante. E isso é uma coisa que precisa ser observado. Aqueles pacientes que já têm dificuldade de funcionar o intestino, que são mais constipados, têm o intestino mais preso. Esse hormônio também vai lá no intestino e aí ele tem 2 efeitos. Ele pode gerar diarreia, que não é tão comum, ou pode gerar constipação, porque ele retarda o esvaziamento também do intestino. E algumas pessoas têm problemas sérios de constipação. Né? E a Prisão de ventre. Prisão de ventre, exatamente. Tem uma prisão de ventre muito intensa, às vezes precisa ir no hospital para fazer lavagem. Olha só. E a prisão de ventre, cronicamente, ela está relacionada a muitos problemas, inclusive formação de hemorroidas, aquelas fissuras, hemorroidas, e a longo prazo aumenta o risco, inclusive, de neoplasia coloretal, se você tem uma constipação crônica não tratada. Câncer do intestino. Ok, boa. Boa a tradução, né? Eu já ia lhe perguntar o que é. E é interessante, doutor, porque aí mostra, né? Eu vejo os médicos todos que tratam desse assunto, das consequências do uso do tratamento com as canetas emagrecedoras, né? De como isso alterou muito a rotina dos consultórios, do pronto-socorro, né? Acaba mostrando realmente como a gente precisa. Por exemplo, quem sofre com prisão de ventre já tem que ter eu acredito, uma ingestão de água, a ingesta de água, né? A gente, poxa, nosso corpo se é 70% de água e você não toma água, substitui por sucos, por refresco, por refrigerante, por qualquer outra coisa que não seja água, isso tem consequências, né, doutor? Quais complicações, voltando para a nossa pauta, que se a gente for conversar aqui, a gente vai embora, né? Quais complicações gastrointestinais têm aparecido com mais frequência por conta do uso das canetas? Como o senhor já entrou no assunto aí. Aí a gente vê 2 ambientes, Daniel. O ambiente de consultório, ambulatorialmente, aquilo que não é uma urgência. E a gente citou aqui refluxo, gastrite, úlcera, pela estase, pelo acúmulo do alimento ao longo do dia no estômago, hipersecreção de ácido, etc. A constipação também. Isso seria no ambiente de atendimento ambulatorial eletivo. Agora, o que mais preocupa, sem dúvida nenhuma, é que existe um aumento de frequência nesses usuários que não fazem um acompanhamento médico de uma coisa que é extremamente grave. A pancreatite aguda. O que é a pancreatite aguda? É a inflamação do pâncreas, que é um órgão super sensível e difícil de tratar. Na maioria das vezes, isso está associado por essa diminuição do trânsito intestinal, a vesícula biliar acaba também ficando meio paralisada e o líquido de dentro da vesícula, a bile, acaba cristalizando e formando microcálculos que podem migrar, sair da vesícula e causar a inflamação do pâncreas. Então, a pancreatite aguda é hoje uma das coisas que mais preocupa nesses usuários que não fazem nenhum tipo de acompanhamento. Ou pacientes que já têm histórico de pancreatite, Sim. porque é uma doença que tem uma morbidade muito alta. Então, se você tem a intenção ou está fazendo um acompanhamento, faz uma avaliação, por exemplo, já tem pedra na vesícula, quer iniciar um tratamento com essas medicações, faz o tratamento preventivo, que é a retirada cirúrgica da vesícula. Ou se você está com uma perda de peso importante, faz uma avaliação por exame de imagem, se não está formando cálculos ou microcálculos. Acompanhamento médico, né? É isso que a gente fala. A medicação é muito importante. A gente usa bastante, tanto antes de um tratamento cirúrgico, por exemplo, se eu tenho um paciente com um peso muito alto, sei lá, 180, 200 quilos, e eu preciso operar, eu uso esse remédio para ele perder peso para fazer uma cirurgia mais segura. Se o paciente, por exemplo, fez uma cirurgia bariátrica aí há 10 anos, está voltando a ganhar peso, a gente também usa essas medicações. Se o paciente chegou no platô, ou seja, operou, ainda não conseguiu perder tudo que precisava, você pode usar também. Mas assim, de um modo geral, a falta de acompanhamento é que tem gerado a maior parte dos problemas. O uso indevido, de origem duvidosa. Sim. Isso tudo, talvez pela banalização, mas muito mais importante do que a banalização. Você vê que a obesidade é um problema de saúde tão grave e tão frequente que
quando você tem uma luz, né, de resposta, uma medicação que oferece de fato um resultado melhor, a gente acaba disseminando de uma forma que é difícil até de controlar a proporção, como você mesmo falou. Às vezes está usando com o médico, às vezes é o vizinho que trouxe ali, enfim, uma origem enfim, Não oficial. não oficial. Pronto. Às vezes é o profissional não médico, né? Também, infelizmente, a gente escuta no consultório, às vezes a moça que faz a unha, às vezes o rapaz da academia aplica. Sim. Então, eu não estou dizendo que, enfim, você, lógico, todo adulto tem consciência do que vai fazer com o seu corpo, mas a gente que trabalha com isso precisa alertar a população. E aí Sim. depois a decisão por fazer ou não fazer Tem é individual, consequências. claro. Lógico. Sim, sim. Doutor, muita gente sentiu. O Thiago Nogueira, por exemplo, acabou de mandar uma mensagem aqui, perguntando assim, né? Que muita gente sente náusea, sente vômito. O senhor mesmo falou aí, né, da prisão de ventre durante o tratamento. Quando é que isso deixa de ser esperado e pode sinalizar que é um problema grave que a pessoa está? Excelente pergunta aí do Thiago. Olha só, Daniel. O efeito esperado da medicação é aquela sensação de estar em plenitude. Esse hormônio, ele gera essa sensação. Tipo, eu tô satisfeito. Estou satisfeito. Uhum. Muitas vezes você está satisfeito porque o teu estômago ainda tem resíduo de alimento. A náusea, de um modo geral, ela vai ser esperada. Se o paciente está evoluindo com uma náusea que impede ele de se alimentar o suficiente para, ao longo do dia, ingerir a quantidade de líquido adequado, a quantidade de fonte de proteína adequada, isso vai gerar um déficit que, ao fim de uma semana, um mês ou 6 meses, vai gerar uma depressão da massa muscular do paciente, isso não está certo. Vou te contar uma situação real, aconteceu no consultório. Um rapaz tinha um sobrepeso leve, usou ali uma dose que talvez fosse maior do que o que ele precisava. Ele evoluiu com tantos episódios de vômito que ele fez uma laceração no esôfago e começou a ter vômitos com sangue. Por quê? Porque ele teve tanta intensidade da náusea tão grande, episódios de vômitos de repetição tão grande, que o esôfago lesionou e ele teve o que a gente chama de hematêmese. Ele sangrou, vomitou sangue. Precisou ir ao hospital, isso gera uma internação. Então, isso é quando você extrapolou ali o nível aceitável. Você tem que ter uma sensação de plenitude que te permita, em acompanhamento com uma nutricionista, ingerir tudo aquilo que foi programado para você, que é individual. Doutor, é interessante o senhor falar isso até, e fica o alerta para quem está nos ouvindo, que faz uso das canetas emagrecedoras. O que eu ouço os médicos falando? O que é bom? Por que você só pode fazer uso com orientação de um médico? A caneta tem graduações, certo? Você começa uma dosagem de 2,5, depois vai para 5, depois vai para 7, 7,5, depois aí tem um desmame, não pode parar porque senão volta. Aí tem gente que esquece de fazer a musculação, vai perder massa muscular, né? Acaba tendo esses episódios. Se não se alimenta direito, você está tomando uma dose muito alta, você acaba não se alimentando direito, não faz a ingesta daquela quantidade de proteína que você vai perder mais músculo. Isso é terrível. Tem muitas consequências, né, doutor? Enfim, na sua avaliação, qual o perfil de paciente que existe um perfil de paciente que deveria evitar esse tratamento com essas canetas, né? Ou a gente realmente tem que ter, já que a gente está falando de doenças gastrointestinais, né? O senhor falou, por exemplo, de quem já tem um histórico, já tem pedra na vesícula. Essas pessoas já têm que ter um cuidado adicional maior, né? Portadores de doença do refluxo gastroesofágico, tem que fazer, não é que porque você não tem a pode doença, usar, não é isso? Não é que não pode usar, Uhum. mas você tem que fazer um estadiamento da doença. A tua doença é uma doença do refluxo, está controlada, você está conseguindo só com dieta e orientação, dietético-postural, medicação, ficar estável clinicamente, perfeito. Agora, se você tem uma doença do refluxo, você tem uma esofagite grau B, um paciente que já não está conseguindo dormir adequadamente porque ele reflui à noite. Ele vai fazer uma medicação dessa, à noite ele pode broncoaspirar e ter um problema sério, uma pneumonia, ou uma qualidade de vida muito ruim. Existem alguns tipos de histórico de neoplasia da tireoide que precisam ser avaliados. O próprio fabricante recomenda que não se utilize, um tipo de câncer, um carcinoma papilífero e tal, uma coisa que não é comum, mas tem que ser avaliado. Então assim, Daniel, toda medicação tem
efeitos colaterais que são esperados e você precisa avaliar se o risco de utilizar é maior do que o benefício do emagrecimento. Então, de um modo geral, são medicações boas, que têm uma aplicabilidade enorme na população, de um modo, assim, na população, vamos dizer assim, que sofre com a doença e até alguns anos não tinha nada para lhe ajudar no tratamento. Mas a gente precisa também alertar a população dos riscos inerentes ao uso de forma inadequada. Eu chamo muita atenção para isso que você falou. Tem 2 profissionais, Daniel, que precisam acompanhar de perto qualquer tipo de tratamento para emagrecimento. É o profissional da atividade física, seja um fisioterapeuta, um educador físico, enfim, alguém que oriente a realização de uma atividade física adequada para aquele paciente. Porque assim, você fala assim, então vai para a academia malhar. Pô, se você está falando de um paciente que tem um sobrepeso leve, obesidade grau 1, que é o usuário padrão desses análogos aí de GLP-1, das canetinhas, ok. Mas se você fala de um paciente que tem obesidade mórbida, doença, cara, esse cara não pode chegar na academia e fazer o que ele quiser. O joelho dele não aguenta. Sim. Ele não pode subir numa esteira, vai correr, vai andar na esteira. Cara, às vezes ele não tem joelho para isso. Ele tem que fazer alguma atividade na água, uma hidroterapia. Bom, com relação à alimentação, é fundamental que o paciente esteja ingerindo o suficiente e necessário para ele preservar a massa muscular dele e, se possível, aumentar. Então, se eu faço o uso numa dose muito alta, que impede que o paciente ingira o mínimo necessário para manter a massa muscular fazendo uma atividade física, o que vai acontecer? Você falou, sarcopenia, que é a perda da tua massa muscular. E para encerrar, o mais grave que a gente tem visto, você tem pacientes que usaram ali 6, 8 meses, perderam muito peso, inclusive muita massa muscular. Quando ele interrompe o uso, ele não ganha massa muscular passivamente. Você só consegue ganhar massa muscular de forma ativa, fazendo atividade física. Mas aquela gordura que ele perdeu, os estudos norte-americanos, a gente não tem nacional, mas norte-americanos falam que 92% da gordura volta em menos de 6 meses. Sim. E aí esse paciente, metabolicamente, é muito pior, porque ele tem menos massa muscular e mais gordura do que ele tinha quando ele fez o início do tratamento. Metabolicamente, ele está pior. Com mais risco de doença cardiovascular, com mais risco de diabetes, com mais risco de uma série de complicações. Por isso, gente, que é importante ver como a caneta ela tem que ser usada como uma estratégia.